Bom, pessoal, nós vamos aqui resolver mais alguns exercícios de limites, né, aprendendo algumas outras técnicas. Por exemplo, nós vamos usar simplificações algébricas, tá, para resolver alguns casos de limites. Como, por exemplo, nesse primeiro exercício, da letra A, o limite dessa função quando x tende a menos 3. Se nós aplicarmos a técnica da substituição diretamente, nós vamos chegar a uma expressão de zero sobre zero, né, e, consequentemente, uma indeterminação. Então nós precisamos arrumar alguma alternativa para resolver esse problema. E no caso aqui, o que acontece? Como o x não é efetivamente menos 3, ou seja, tende a menos 3, porque menos 3 não faz parte do domínio dessa função, tá? Em virtude da indeterminação, então acontece, mas usando a teoria de limite, x tende a menos 3, x não é exatamente igual a menos 3, portanto nós podemos cancelar esses dois termos aqui, ok? Justamente por esse caso, porque x não é igual a menos 3. Então, reescrevendo esse limite, ficaria da seguinte forma: limite de x tendendo a menos 3 de x menos 4 sobre x mais 1. E agora sim nós podemos aplicar a técnica de substituição diretamente, porque ao aplicar nós não vamos chegar em alguma indeterminação. Então, substituindo, fica o seguinte: menos 3 com menos 4 e menos 3 com mais 1, tá? E vai ficar então menos 7 por menos 2, que vai ser igual a 7,5. Só isso. Então essa é a solução desse nosso limite. Tá legal? Mas é importante enfatizar que nós só cancelamos esses dois termos porque o x igual a menos 3 não faz parte do domínio dessa função. Ok? Porque se fizesse, nós não poderíamos fazer esse cancelamento. Vamos passar agora para um outro problema. Esse problema dado pela letra B, que é de alguma forma similar ao primeiro problema. Nós temos aqui x mais 1, que multiplica x ao quadrado mais 3 dividido por x mais 1. E quando x tende a menos 1. Se nós aplicarmos a técnica de substituição diretamente aqui, nós vamos cair também em outra indeterminação. Vai ficar 0 sobre 0. Portanto, nós concluímos que x igual a menos 1 não faz parte do domínio dessa função. Ok? Mas como o limite de x tende a menos 1, x não é exatamente igual a 1, nós então podemos cancelar esses termos, ok? E reescrever a função. Então, reescrevendo, ficaria o limite de x tendendo a menos 1 de x ao quadrado mais 3. Aqui sim nós podemos fazer a técnica da substituição, ou seja, substituir o valor de x igual a menos 1 na expressão da função, que vai ficar então menos 1 ao quadrado mais 3, que vai ser igual a 1 mais 3, que é igual a 4. Só isso. Essa é a solução então do nosso limite apresentado aqui. Então vamos ver agora um outro caso, a letra C. Limite de x tendendo a 2 dessa função aqui. X ao quadrado menos 4 dividido por x menos 2. Aqui o que nós vamos fazer? Nós vamos usar os produtos notáveis, ou seja, encontrar as raízes desse polinômio aqui. Tá? Isso é bem simples nesse caso desse polinômio, basta fazer x menos 2 que multiplica x mais 2. Tá legal? Ou seja, essa expressão aqui do numerador é equivalente a essa outra expressão aqui. Tá? E nós só reescrevemos o denominador. Então, nós observamos também que, nesse caso, assim como nesse, x, quando x é igual a efetivamente 2, não faz parte do domínio da função. Tá? Porque eu também ficaria numa expressão de 0 sobre 0. Ok? Mas o limite x tendendo a 2 não significa que x é exatamente igual a 2. Então, nós podemos cancelar esses dois termos, ok? E escrever esse limite, que ficaria então o limite de x mais 2 quando x tende a 2. Agora aqui sim, aplicando a substituição, ficaria 2 mais 2, que é igual a 4. Então esse é o valor do nosso limite dessa função aqui. Vamos ver agora um outro caso. Tá? O limite, quando x tende a 3, dessa outra função aqui, 2x ao cubo menos x, 6x ao quadrado, mais x menos 3 dividido por x menos 3. Nesse caso, o que nós vamos fazer? Nós queremos encontrar no numerador uma expressão que seja equivalente a x menos 3. Tá? Para a gente também poder cancelar, fazer o uso da propriedade de limites, né? Porque x igual a 3 efetivamente não está no domínio dessa função, mas se nós acharmos uma expressão no numerador que tenha também x menos 3,
nós podemos fazer uso da propriedade do limite, porque o x não é efetivamente 3, está próximo de 3, tendendo a 3. Então nós poderíamos cancelar o denominador com o numerador e fazer o uso do limite na expressão restante. Como é que nós vamos fazer isso agora? Nós vamos fazer divisão de polinômios, ou seja, nós vamos dividir esse polinômio do numerador pelo polinômio do denominador. Então esse aqui é o polinômio do numerador e esse aqui é o polinômio do denominador, ok? Lembrando da regra de divisão de polinômios, nós pegamos o polinômio com maior grau e dividimos pelo polinômio de maior grau aqui, ok? Então como é que ficaria? 2x ao cubo dividido por x, ficaria 2x ao quadrado, ok? Então agora eu tenho que multiplicar esse 2x ao quadrado por x menos 3 e colocar do lado de cá, com o sinal trocado, ou seja, 2x ao quadrado vezes menos 3 ficaria menos 6x ao quadrado. Eu coloco aqui com o sinal trocado, mais 6x ao quadrado. 2x ao quadrado vezes x ficaria 2x ao cubo, com o sinal trocado, menos 2x ao cubo. E agora efetuo essa conta. Aqui vai zerar 2x ao cubo menos 2x ao cubo. E essa outra também, porque está menos 6x ao quadrado mais 6x ao quadrado, ok? Então vou abaixar os dois outros elementos que estão faltando aqui, x menos 3. Então, lembrando que a divisão engloba a divisão do elemento de maior grau pelo elemento de maior grau. X sobre x é igual a 1. Então, 1 vezes menos 3 vai passar para cá com mais 3. E 1 vezes x é igual a x, mas vai passar para cá com menos x. Então, isso aqui vai dar zero. Okay? Ou seja, esse polinômio pode ser reescrito da seguinte forma. Tá? Esse aqui é o polinômio que nós consideramos aqui no numerador. Então ele pode ser escrito da seguinte forma: 2x ao quadrado mais 1 vezes x menos 3. Como não tem resto aqui, então fica zero. Então esse polinômio é apenas isso, 2x ao quadrado mais 1 vezes x menos 3. Então, substituindo essa expressão aqui no numerador, nós teríamos o seguinte: limite desse numerador dividido por esse denominador vai ser igual então ao quê? Ao limite 2x ao quadrado mais 1, que multiplica x menos 3, dividido por x menos 3. Nós mantivemos o denominador aqui, ok? E como x é igual a 3 não faz parte do domínio da função, mas no caso do limite x está tendendo a 3, ele não é exatamente igual a 3, nós cancelamos esses dois termos, do numerador e do denominador, e reescrevemos a função do limite, vai ficar limite x tendendo a 3, 2x ao quadrado mais 1. Ok? Então agora, aplicando a técnica da substituição aqui, vai ficar limite de 2 vezes 3 ao quadrado mais 1, que vai ser 2 vezes 9 mais 1, que vai ser igual a 19. Apenas isso. Então, nesse caso aqui, nós utilizamos a divisão de polinômios. Então, vamos ver agora um outro exercício que envolve a divisão de polinômios. Tá? Nós queremos encontrar o limite dessa outra função aqui, okay? Quando x tende igual a 1. A princípio, nós vamos fatorar, simplificar esse numerador, porque observamos que temos o polinômio de grau 2 no numerador e no denominador. O que nós vamos fazer a princípio? Fatorar aqui simplificar esse numerador. Vamos colocar o x em evidência. Como é que fica então? Colocando o x em evidência, vai ficar x que multiplica x menos 1. Okay? E aqui eu simplesmente repeti o que estava no denominador. Então, olhando essa outra expressão da função, que é a mesma coisa dessa outra aqui, só que de uma forma diferente, está explicitada de uma forma diferente, nós observamos que já temos uma expressão do tipo x igual a menos 1 aqui. Então, se nós encontrarmos no denominador uma expressão do tipo x igual a menos 1, vai ser fácil para nós simplificarmos, ok? Como foi feito nos exemplos anteriores. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir esse polinômio que está no denominador pelo polinômio que está x menos 1 aqui no numerador, ok? Então, está aqui a divisão. 2x ao quadrado mais 5x menos 7, que é essa expressão aqui, dividido por x menos 1, que é essa expressão aqui, ok? Então, fazendo as contas, o elemento de maior grau, 2x ao quadrado, dividido por x, vai ficar igual a 2x. Então, 2x vezes menos 1, menos 2x. Vai para lá com o sinal trocado, vai ficar mais 2x. 2x vezes x vai ficar 2x ao quadrado. Vai para lá com o sinal trocado, menos 2x ao quadrado. Esses dois termos vão se cancelar, porque 2x ao quadrado menos 2x ao quadrado vai ser igual a zero. E 5x mais 2x é igual a 7x, ok? Vou baixar esse outro elemento aqui, menos 7, e refazer
a divisão agora considerando mais 7x menos 7 dividido por x menos 1. O elemento de maior grau é 7x e aqui é x. Então 7x dividido por x vai ser igual a 7. 7 vezes menos 1 é menos 7. Passa para lá com mais 7. 7 vezes x é igual a 7x. Passa para lá menos 7x. Fazendo essas contas, nós chegamos a zero. Porque mais 7x menos 7x é igual a zero. E menos 7 mais 7 é igual a zero. Outra vez chegamos a uma divisão em que o resto é zero. Mas isso não necessariamente é uma regra. Ok? Então, ou seja, essa expressão desse polinômio vai ser igual, que essa expressão aqui vai ser igual a 2x mais 7, ok? Vezes x menos 1, como está aqui. Então, nós vamos substituir essa expressão aqui, tá? No denominador do limite cá em cima, como está mostrado aqui. Vamos só reescrever aqui. O numerador, mantivemos o numerador como estava, e reescrevendo agora essa outra expressão, tá? Então, o que nós observamos? Que aqui nós temos dois componentes x menos 1, numerador e denominador. Ok? E como x não é efetivamente 1, ele está tendendo para 1, nós podemos cancelar esses termos, ok? E reescrever a função. Vai ficar igual ao limite x tendendo a 1 de x sobre 2x mais 7. E agora sim nós podemos aplicar a técnica da substituição. Então vai ficar 1, 2 vezes 1 mais 7, que vai ficar 1 sobre 9. É só isso. Então nós vimos aqui alguns exemplos de utilização de produtos notáveis e divisões de polinômios para resolver problemas de limites.